Senhor, meus irmãos, Deus possa estar abençoando a cada um aí no seu lar, no seu trabalho. Eu quero iniciar esse vídeo primeiro pedindo desculpa porque domingo nós não conseguimos fazer a live que nós iríamos fazer da Santa Ceia. Não foi possível, a conexão aqui muito ruim, nem mesmo para acessar a plataforma do YouTube, para poder começar a querer gravar ou querer fazer qualquer coisa, não deu. Então os irmãos me perdoem por essa falha, né, nos nossos recursos aqui. Também quero aproveitar esse momento para agradecer, eu já fiz isso lá nos grupos, mas vou fazer aqui de novo, agradecer os irmãos pelo empenho, pelo exemplo que deram, que no meio dessa crise que está aí, é difícil para todo mundo, os irmãos chegaram juntos com a igreja de uma maneira gloriosa. Nós conseguimos socorrer quem precisava, e nesse momento agora não temos mais nenhum necessitado na igreja, está tudo em paz, a igreja está com suas contas pagas desse mês, está tudo direitinho. Muito obrigado, irmãos, que com boa vontade deram os seus dízimos. Teve irmão que deu oferta também, teve irmão que deu oferta de alimento. Irmãos, o evangelho, se você pregar o evangelho e não acompanhar com as obras no sentido de socorro ao irmão necessitado, é melhor nem pregar o evangelho. Então nós não temos uma fé institucional, nós temos uma fé viva no evangelho do Cristo vivo. Então eu quero agradecer muito aos irmãos, porque a igreja tem que ser assim, chegar junto, porque uma hora, irmãos, que Deus o livre, você pode ser o necessitado. Então, quando a gente pedir aqui, eu sei que eu posso contar com você aí e você comigo aqui também. Deus te abençoe. Mas vamos ao texto de hoje, está no Evangelho de Mateus, capítulo de número 21, versículo 17 até o versículo 19. Eu vou pedir a você que leia, me acompanhe na leitura bíblica. É até uma mensagem que eu já até ensinei lá na igreja, mas vou trazê-la aqui aos irmãos mais uma vez. Mateus capítulo 21, versículo 17, diz assim: E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, e ali passou a noite. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas. E disse-lhe: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vamos orar ao Senhor? Pai bondoso, nós te damos graças nesse dia, pela tua provisão, pelo teu cuidado, pela tua tão grande salvação, para a qual o Senhor nos tem chamado, tem nos resgatado. Que o Senhor possa abençoar a cada ouvinte dessa mensagem, a mim também, que não sou um pregador, mas estou aqui tentando fazer o melhor que eu posso. Que o Senhor possa nos conduzir na verdade da tua palavra, na grandeza do Evangelho, e que o teu Espírito Santo possa estar nos revelando, nos ungindo a tua palavra. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Nesse texto que nós estamos analisando, Jesus tinha acabado de praticar uma das suas ações mais polêmicas. É o momento em que ele expulsa os mercadores do templo. E ele tinha grandes razões para isso. Nós não vamos entrar aqui no detalhe, porque não é o foco dessa mensagem. Mas, de fato, ele sai dali, expulsa aqueles homens e vai saindo da cidade. Quando ele vai saindo da cidade e se dirigindo para a cidade de Betânia, onde morava Lázaro, Marta e Maria, seus amigos, ele então avista de longe, segundo o relato aqui do Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 13, diz assim: vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela havia alguma coisa. Então, o texto diz que Jesus, olhando de longe, ele viu uma figueira e foi ver, então, se nela
havia alguma coisa. Mas chegando lá não achou nada, senão folhas, somente folhas. E, mais uma vez, Marcos 11, versículo 13, esclarece. E chegando a ela, aproximando-se da figueira, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. A figueira, irmãos, como eu já ensinei lá na igreja, é uma árvore peculiar. Ao contrário da maioria das árvores frutíferas, ela primeiro apresenta o fruto, e depois que ela já está com os frutos, é que a folhagem cresce. Então, toda vez que alguém vê uma figueira repleta de folhas, é porque o figo já está ali dentro. Então Jesus vai se andando e olha aquela figueira frondosa no meio da paisagem, e então ele vai procurar nela frutos. Mas por que Jesus então vai amaldiçoar essa figueira se esse mesmo texto de Marcos que nós lemos, em apoio ao texto de Mateus 21, em Marcos 11:13, diz que ela não tinha frutos porque não era a estação dos frutos. Bom, então se não era a estação dos frutos, por que Jesus então amaldiçoou essa figueira? Uma coisa que você tem que entender quando a gente está lidando com o Senhor Jesus é que muitas das suas manifestações são exibidas naquilo que nós, no nosso espaço-tempo. Então ele se apropria de elementos e situações, circunstâncias da hora, do local, que possa servir para o ser humano como uma referência. Porque a sua mensagem é espiritual, é transcendente, não é desse mundo. E os recursos pedagógicos que ele podia lançar mão, como parábolas, como símiles, ele lançava. Então, muitas vezes, objetos, casas, ungüentos, vinho, água, vento, fogo, esses elementos da natureza em si não tem importância alguma para ele. Mas ele usa como uma referência para poder demonstrar para nós o que ele está querendo dizer, o alcance da sua mensagem, o alcance do seu poder. Por isso é uma tolice muito grande alguém ler textos da Bíblia, principalmente quando Jesus está em ação, e se apegar ao determinado número de pessoas, determinado número de vezes que perdoou um irmão, a determinada cidade, a determinadas circunstâncias geográficas, não precisa se apegar a isso. Não é aí que está a lição. Isso aí é uma referência para nós. A lição está muito além disso. Então Jesus vendo aquilo, ele não precisava de fazer nada, estava cansado de saber que não tinha fruto nenhum ali, porque ele é Deus, né? 100% homem, 100% Deus, mas ele, em todos os momentos, Jesus achava uma ocasião para ministrar um ensinamento. Primeiro para os seus discípulos e segundo para nós, os discípulos de hoje. Então, é uma escola de Jesus. Então ele vai pegar agora essa figueira, com todas essas circunstâncias que enredam essa história, para nos transmitir a lição. A lição não está na figueira, na folha, nem no figo em si. Ela está no que Jesus vai passar para nós. Então, vejam bem, por que ele então amaldiçoou a figueira se não era tempo de figos? Parece que é uma maldade, uma injustiça, mas não é. Vejam bem, ele amaldiçoou essa figueira exatamente porque não era tempo de frutos e ela já estava exibindo os sinais de uma árvore de sua espécie cujos frutos já estariam presentes. O fato dela apresentar folhas pressupunha a ideia de que os frutos estavam ali dentro da folhagem, como seria o normal. Porém, havia uma distorção, não era a estação dos figos, mas em si a figueira apresentou. Então ele vai dar vida a essa figueira, ela vai virar um personagem dessa história, né? Então, eu vou pegar aqui uma ilustração que Charles Haddon Spurgeon, o príncipe dos pregadores do século XIX, ele fez uma mensagem muito conhecida, chamada o Sermão sobre a Figueira Murcha. E nesse sermão ele elenca 3 coisas que eu quero elencar com você e trazer para os nossos dias de hoje. Spurgeon explica que, primeiro, a figueira sem frutos, ela aparentava superar as outras figueiras
suas pares que estavam naquele local. Por quê? Bom, ele está usando isso como se a figueira fosse um de nós. Ele está fazendo um paralelo entre a figueira e aquelas pessoas que gostam de aparentar ser uma coisa que ela não é. Elas aparentam uma verdade que elas não vivem. Elas aparentam ser um cristão de verdade, por exemplo, quando na verdade no interior do seu coração elas não são. Elas são pessoas que estão simulando. Por dentro elas são ocas, são vazias. São pessoas que não se preenchem das coisas de Deus. Quer um exemplo? Muitos irmãos, que o ímpio é outro caso, o ímpio já está perdido para lá, o negócio do ímpio coitado, é sofrer na mão do demônio até a hora que a mensagem vier ao encontro dele e resgatar. Mas o crente, que é o nosso alvo número 1 aqui, há muitos irmãos que são ocos, vazios. Você sabe que está lidando com uma pessoa oca, vazia, quando o assunto dela é vazio, consumista. Há exemplo disso. Há pessoas no nosso meio que não conseguem discutir uma passagem da Bíblia, não conseguem trazer um tema relacionado à fé, não conseguem, não entendem nada de literatura de espécie nenhuma, não tem absolutamente nada na mente de útil, de profissional, nem uma receita de bolo, nada. A sua mente é ocupada com shopping center, comprar sandália, comprar bolsa, comprar bicicleta, comprar mais um sapato, de ir para o clube, ir para a academia, de ir para a dança. Outros ocupam a mente dele com novela, essa lixeira maldita. São ocas, não tem nada para te dar. Absolutamente nada. Que uma pessoa que abastece sua alma, seu intelecto, com esse tipo de coisa, a pessoa vai estar vazia, está passando pela vida sem ver o que ela tem. Apesar de ter muitos irmãos, até pregadores, que são assim, contudo, eles são loquaz na sua forma de falar. São intrépidos, mas são de uma covardia imensa, né? Porque são estéreis, não têm nada para oferecer para você. Então, Spurgeon compara essa primeira olhada para a figueira com esse tipo de gente. O tipo de gente que vive uma falsa verdade, vive uma vida que ele, na verdade, não tem dentro de si. É aquele camarada ilustrado pelo o irmão que na igreja é amigo, sorridente, ou pode ser a irmã também, abraça todo mundo, é super compreensivo. O filhinho, papai, eu queria um salgadinho da cantina, uma balinha, ele é aquele amável. Mas em casa é o terror. Aí, já no nosso livro de contos evangélicos, né? A nossa cultura evangélica já produziu alguns contos, e uma dessas lendas é essa, que aí a criança falaria para o pastor, perto do pastor, mamãe, nós deveríamos morar na igreja, porque o papai aqui é tão bonzinho, em casa é ruim. Isso é uma lenda, né, para poder ilustrar uma verdade, que tem gente que é um santo em casa e um demônio, aliás, um santo na igreja e um demônio em casa. Então, aparentam viver uma vida de verdade que na realidade não vive. A segunda coisa que Spurgeon usa é que a figueira sem frutos, ela atraiu a atenção de Jesus. E é verdade, porque o texto diz que ele viu a figueira de longe. Aquilo chamou a atenção dele. Quando ele olhou aquela vastidão, onde havia outras árvores, inclusive outras figueiras, aquela se destacou, aquela chamou a sua atenção, né? Então Spurgeon diz aqui que as demais não tinham folhagem, só aquela ali que tinha. Também ele explica que era a única em posição de destaque. E aí começa a comparação com aquelas pessoas que se comportam de jeito que não tem nenhuma modéstia, estão preocupados em ostentar uma aparência. Aí a gente traz para os dias atuais. Quantos que a gente conhece assim? Pessoas que em si mesmo não tem nada, não tem coisa alguma, mas gostam de ostentar aquilo que ele não tem. Pessoas que preferem andar elegantes, mas deixar os filhos passando falta das coisas. Ou como eu já falei lá em outras ocasiões da igreja, pessoas que às vezes têm um carro de luxo, 0 quilômetro, mas os filhos estão
mergulhados numa escola pública que, infelizmente, o ensinamento, todo mundo, eu fui professor da rede pública há muitos anos, posso falar com segurança. Infelizmente, apesar de ter bons professores e comprometidos, mas o sistema está degradado. Não tem um ensinamento adequado e nem de longe adequado. Então, o que adianta isso? É a futilidade, mas é a ostentação. A pessoa querer fazer tudo para a sua própria glória, a sua própria ostentação. Eles anunciam, então, que tem frutos maravilhosos, mas que só existem de boca, só existe de aparência. Na verdade, eles não têm aquilo. Outra coisa que ele coloca também é que são as pessoas que buscam a todo custo posição de destaque. Aí eu entro no meu próprio comentário aqui. Tem gente, irmãos, que tem a necessidade de estar sempre em evidência. Ele tem que brilhar. Se o brilho for para outro, para ele não serve. Tem uma necessidade de aparecer muito grande. Se ele não tiver nada para ele fazer que atrai atenção para ele, ele inventa uma doença, ele inventa um desmaio, ele inventa um tropeção para tomar um tombo, qualquer coisa. Ele chega na igreja com a roupa bem chamativa, ele tem que chamar a atenção. Tem aquelas pessoas que não é só chamar a atenção, mas ele quer sempre estar em evidência. Se ele é obreiro, ele quer estar no púlpito sentado. Tem muitos irmãos que querem ser obreiros, não é para fazer obra de Deus, é para ficar sentado naquela prateleira chamada púlpito. Virou uma prateleira, porque para muita gente ali, ele está ali só fazendo pose. E quando está sendo filmado? Observa isso, até na nossa catedral. Tem gente que fica lá se ajeitando o tempo inteiro, preocupadinho, para parecer engomadinho, para parecer sério, parecer uma pessoa de prestígio. Nada contra quem quer estar bem na fita, mas não precisa querer aparecer mais do que Jesus. Não precisa querer ter uma posição de destaque se Deus não deu ela a você. Então não busque essas coisas. Jesus disse que são os fariseus que buscam isso. Amam os primeiros assentos nas sinagogas, os primeiros cadeiras de um banquete, as saudações nas praças, os serem chamados de mestre. Mas, irmãos, infelizmente, tem muita gente assim no nosso meio, cuja missão principal é se autoprojetar. Mas se ele ainda tivesse algo com o que pudesse se projetar, ele ia, no fim ia se dar mal, porque a obra de Deus não é palco. Mas você ainda poderia entender racionalmente. Mas a maioria nem isso não tem, irmãos. Vivem de casca. Precisam bajular os pastores para conseguir um degrauzinho ali, um degrauzinho aqui. Então, nunca seja você a pessoa preocupada em querer o destaque. Porque junto com o destaque vem grandes responsabilidades. Junto com o destaque vem grandes problemas. Então, a figueira sem fruto, ela é o símbolo desse tipo de pessoa que quer ostentar, quer destacar a sua presença. Não façam isso, porque atrás disso, muita gente traz seu companheiro, traz seu pastor presidente, mente para ele. Tem gente que é fiel ao pastor presidente ou qualquer outro pastor, seu líder. Ele é fiel ali de verdade. E às vezes não é destacado em nada. Mas tem gente, irmãos, que não é fiel, mas fica bajulando, fingindo que é fiel, passando-se por amigo. Tem muitas pessoas que eram amigo de um obreiro. O obreiro saiu dali, ele traiu aquele obreiro, virou as costas para ele num momento de dificuldade. Vem um novo obreiro, ele é todo sorriso, todo solicitude, é uma benção. Mas fique sabendo que na primeira oportunidade ele também vai trair aquele obreiro. Na primeira vez que esse líder não corresponder à satisfação pessoal do seu projeto individual de vida, vai virar a mesa. Porque são pessoas ávidas por destaque, por brilho. Mas, irmãos, as nossas posições na vida, não é só na igreja não, em tudo, é Deus que provê para nós. Só que na vida material aqui, Deus te abençoa. Sempre a chave está na mão de Deus. A pessoa estuda, a pessoa corre atrás e pede a Deus para abrir a porta e dá tudo certo. Mas na obra de Deus é diferente. Na obra de Deus, o maior vira o menor vira o maior, o exaltado é humilhado, o humilhado Deus exalta. É muita coisa na obra de Deus, não tudo, mas muita coisa. É o contrário, vai contra o nosso raciocínio. Mas, por outro lado, há
meios que Deus provê para nós, que nós temos que seguir na sequência de Deus, porque senão a gente se dá muito mal. Deus determinou um tempo certo para cada coisa. Se você tentar agir fora do tempo de Deus, você vai pagar o preço. Jesus mesmo às vezes diz, eu sou a videira verdadeira e vós as varas, os ramos. Todo o ramo, ou toda a vara que estiver ligada ao tronco, ele falou que estiver ligada a mim, essa produzirá fruto. Então, meus irmãos, enquanto você estiver ligado à verdade, você vai frutificar. Mas no tempo certo. E é isso que a gente vai falar agora. Se não vejamos